Donald Trump chama de lixo a proposta do Irã e diz que a paz está por um fio. Os últimos passageiros deixam o navio com casos de hantavírus em Tenerife. Na Flórida, motorista morre após perseguição e troca de tiros com um policial. Lula diz que pediu a Donald Trump a extradição de criminosos brasileiros que vivem em Miami. E em Massachusetts, um homem com longa ficha criminal abre fogo contra motoristas e deixa 2 pessoas gravemente feridas. Tudo isso e muito mais, agora no Brasil News. Boa noite. O cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã volta a balançar. Donald Trump chamou de lixo a proposta enviada por Teherã e afirmou que a paz está por um fio. O frágil cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã volta a ficar sob pressão. Isso ocorre depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, rejeitou na segunda-feira a mais recente resposta de Teherã a uma proposta norte-americana para pôr fim à guerra. Depois de ler aquele pedaço de lixo que eles nos enviaram, eu nem terminei de ler. Eles disseram: não vou perder meu tempo lendo isso. Eu veria que é um dos mais fracos. Neste momento, está por um fio. Os Estados Unidos querem que os combates parem primeiro, antes de avançar para negociações sobre questões mais complexas, como o programa nuclear do Irã. Mas Teherã reage, pedindo o fim dos conflitos em toda a região, inclusive no Líbano, onde Israel enfrenta o Hezbollah, grupo apoiado pelo Irã. O país também exige compensação pelos danos da guerra, o fim do bloqueio naval norte-americano, garantias contra novos ataques e o retorno à exportação livre de seu petróleo. O tráfego pela rota marítima do Estreito de Hormuz caiu a um fio d'água em meio à ameaça de ataques iranianos, e a interrupção se espalha pelos mercados globais. Os preços do petróleo voltaram a subir acima de $100 o barril nos últimos dias, à medida que as esperanças de paz diminuíam. Na segunda-feira, Washington intensificou a pressão ao anunciar novas sanções que têm como alvo os embarques de petróleo do Irã para a China. Entretanto, nos Estados Unidos, o apoio público está em queda. Com as eleições de meio de mandato se aproximando, uma nova pesquisa Reuters-Ipsos mostra que a maioria dos norte-americanos considera que o presidente não explicou claramente os objetivos da guerra. Agora, as atenções se voltam para a reunião esperada de Trump com o líder chinês Xi Jinping nesta semana. O presidente dos Estados Unidos vem pressionando Pequim a usar sua influência para empurrar Teherã em direção a um acordo. O surto de hantavírus no navio MV Hondius entrou em fase final após o desembarque dos últimos passageiros em Tenerife. As últimas semanas foram extremamente desafiadoras para todos nós. O capitão do cruzeiro, atingido por um surto de hantavírus, agradeceu aos passageiros e à tripulação na segunda-feira, em meio ao desembarque dos últimos viajantes a bordo do navio. Como capitão do Hondius, meu trabalho é liderar minha tripulação, cuidar dos meus convidados e levar o navio com segurança ao porto. E nossa responsabilidade não termina aqui. Não termina com a nossa chegada às Canárias. Os últimos passageiros foram retirados do MV Hondius e voaram para a Holanda para cumprir quarentena. Isso marca o fim da complexa operação de retirada dos viajantes, iniciada um dia antes e supervisionada pela Organização Mundial da Saúde. A entidade afirmou na segunda-feira que, até aquele momento, eram 9 casos relatados, dos quais 7 foram confirmados como a cepa Andes do hantavírus. 3 pessoas morreram desde o início do surto. Desde que o navio atracou nas Ilhas Canárias no domingo, mais 2 pessoas testaram positivo. Entre elas está uma passageira francesa, cujo estado de saúde está se deteriorando, segundo autoridades de seu país. O Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos informou que 18 norte-americanos foram repatriados. A maioria foi levada para o estado de Nebraska, incluindo uma pessoa que testou positivo e que atualmente está em uma unidade de biocontenção.
Outros 2 foram levados para Atlanta, um deles apresentando sintomas. Autoridades de saúde dos Estados Unidos disseram que o risco para o público em geral permanece muito baixo. Foi o que explicou o almirante Brian Christian. Deixem-me ser claro. Deixem-me ser absolutamente claro. O risco do hantavírus para o público em geral permanece muito baixo. A variante Andes desse vírus não se espalha facilmente e requer contato próximo prolongado com alguém que já esteja sintomático. A ministra da Saúde da Espanha, Mónica Garcia, afirmou que cada passageiro está sendo monitorado diariamente. Aparecerem resultados positivos faz parte do desenvolvimento da própria doença ou da própria infecção. Estamos falando de um navio em que muitas pessoas estiveram em contato por muitas semanas. Algumas morreram e algumas testaram positivo, e por isso vamos manter as pessoas em quarentena por 42 dias, como prevê a epidemiologia, como é previsto cientificamente, para ir monitorando e fazendo o acompanhamento de todas elas. Para ir monitorizando e ir haciendo un seguimiento de todas y cada una de ellas. Autoridades de saúde disseram que o cruzeiro deve seguir com os 26 tripulantes para a Holanda, onde será desinfetado. Veja agora um giro de notícias pela região de New Jersey e New York. Em Newark, a maior cidade de New Jersey, o prefeito Ras Baraka enfrenta 7 adversários na disputa eleitoral pela reeleição nesta terça-feira. A corrida eleitoral acontece após um ano turbulento, marcado pela prisão de Baraka durante um protesto contra um centro de detenção de imigrantes. Cerca de 159 mil eleitores estão aptos a votar na maior cidade do estado. Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta, a decisão vai para o segundo turno em 9 de junho. A governadora Mike Sherrill anunciou um plano emergencial para melhorar a experiência dos passageiros da New Jersey Transit. As mudanças incluem ônibus mais limpos, reforço na segurança, rastreamento em tempo real dos trens e um novo aplicativo para celulares. O sistema também vai vender passagens especiais para o jogo da Copa do Mundo de 2026. A promessa é modernizar o transporte sem aumentar os gastos do Estado Jardim. Crianças e adolescentes foram flagrados em cima do telhado do Centro Comunitário Armando e Mary Fontoura, no Independence Park, conhecido como Parque dos Mosquitos, no Ironbound, em Newark. A cena revoltou moradores que temem atos de vandalismo e acidentes graves no local. Enquanto alguns tratam o caso como brincadeira de criança, outros cobram mais responsabilidade dos pais e fiscalização para evitar a destruição de um espaço comunitário importante no bairro. Em New York, um homem foi preso acusado de provocar um incêndio fatal no bairro de Inwood, em Manhattan. Segundo a polícia, Victor Arias, de 29 anos, teria jogado propositalmente um cigarro aceso em caixas de papelão no corredor do prédio. O fogo se espalhou rapidamente, matou 3 pessoas e deixou mais de 12 feridos, incluindo crianças em estados críticos. Moradores ficaram presos nas escadas de incêndio até a chegada dos bombeiros. O suspeito respondeu à justiça, mas foi liberado e está proibido de deixar a cidade de New York. O sistema ferroviário de Long Island pode parar já neste sábado caso não haja um acordo entre o sindicato e o MTA, a autoridade de transporte de New York. Cerca de 3.500 funcionários ameaçam entrar em greve por reajuste salarial. A MTA alerta que atender o pedido dos trabalhadores pode provocar um aumento de até 8% nas tarifas. Mais de 250 mil passageiros usam a linha diariamente. Em caso de paralisação, ônibus gratuitos serão disponibilizados em estações estratégicas para tentar reduzir o caos no transporte. O clima da Copa do Mundo já tomou conta das ruas de Nova York. A cidade vai transformar ruas em frente a 50 escolas públicas em verdadeiros campos de futebol até junho. As chamadas Soccer Streets terão partidas, brincadeiras e festas comunitárias para mais de 30 mil estudantes nos 5 distritos da cidade. A iniciativa quer levar a emoção do Mundial de 2026 para crianças que talvez nunca consigam assistir a um jogo no estádio. Pais e alunos aprovaram a ideia, que já virou sucesso nos bairros da Big Apple. A seguir, motorista morre após perseguição e tiroteio com um policial na Flórida.
Tá com fome? Resolve agora. Café da manhã completo, fresco e pronto. Almoço? Esquece fila, esquece demora. Aqui é rápido, cheio de sabor. Bateu à vontade à tarde? A gente entrega. Abre o DoorDash, procura Teixeiras Bakery. Pediu, chegou. Simples assim. Peça agora. Teixeiras Bakery. Mata a fome do jeito certo. Um motorista morreu após perseguição e tiroteio com um policial na Flórida. A repórter Lorena Gomes traz as informações. A perseguição policial durou cerca de 6 horas e terminou em morte no estacionamento de um Walmart em DeLand, no condado de Volusia. Segundo as autoridades, Brandon Joseph Rabin, de 29 anos, foi baleado por um policial após dirigir de forma imprudente, passar sinais vermelhos e quase atropelar pedestres no fim de semana. Imagens de câmera corporal mostram o momento em que o veículo avança na direção do policial antes do disparo através do para-brisa. A polícia afirmou que um carro pode ser tão mortal quanto uma arma e que o suspeito agia de forma não racional. Mais de 10 garrafas de uísque foram encontradas dentro do veículo. O Departamento de Aplicação da Lei da Flórida investiga agora se o uso da força foi justificado. O agente envolvido foi retirado temporariamente das atividades de patrulha. E o gabinete do xerife do condado de Brevard afastou um policial após ele ser preso por acusações de abuso infantil contra o próprio filho de 10 anos. Richard Thompson, de 40 anos, foi detido no condado de Volusia sob acusações de agressão e abuso infantil com ferimentos. Segundo a polícia, o caso teria acontecido durante uma visita de custódia. E investigadores afirmam que o menino foi agarrado pela camisa, empurrado contra uma parede e arremessado em uma cama, onde bateu a cabeça em um celular com uma capa rígida. A mãe da criança disse que o filho passou a sofrer com dores de cabeça, tontura e visão dupla, sendo posteriormente diagnosticado com concussão. O caso segue sob investigação. E advogados da família de uma das vítimas do tiroteio em massa na Universidade Estadual da Flórida, a USF, processaram o suspeito e a OpenAI, alegando que o atirador usou o ChatGPT como ferramenta para planejar o ataque. O processo foi apresentado na Justiça Federal em Tallahassee pela família de Tiru Chaba, morto no tiroteio de abril de 2025. Segundo a ação, o suspeito, Phoenix Ickner, teria feito mais de 16 mil interações com o chatbot ao longo de 18 meses, incluindo perguntas sobre armas, munições e como aumentar o número de vítimas em um campus. O ataque deixou 2 pessoas mortas e 5 feridas. A OpenAI negou responsabilidade e afirmou que o ChatGPT não incentivou nem promoveu atividades ilegais ou violentas. E um navio de cruzeiro com mais de 100 pessoas doentes por norovírus atracou em Porto Canaveral na segunda-feira de manhã, levando a uma investigação federal de saúde. O navio Caribbean Princess registrou mais de 100 passageiros e cerca de 12 tripulantes com sintomas como vômito e diarreia, segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, o CDC. O surto foi reportado no dia 7 de maio, poucos dias antes da chegada programada ao porto. A Princess Cruises informou que reforçou a limpeza, isolamento de infectados e fará desinfecção completa do navio. Autoridades destacam que o norovírus se espalha facilmente em ambientes fechados, como cruzeiros. O CDC investiga o caso. E a Flórida vai ter este ano a maior temporada de pesca recreativa do peixe Red Snapper no Golfo do México, desde que o estado assumiu o controle da gestão da espécie. O governador Ron DeSantis anunciou 140 dias de pesca no Golfo e 39 dias no Atlântico, após o governo federal autorizar o estado a administrar também a pesca na costa atlântica. Segundo o governador, a medida deve beneficiar pescadores, impulsionar a economia costeira e aumentar o turismo nas regiões litorâneas. A temporada no Golfo começa no dia 22 de maio. É a maior da história do estado. A notícia veio junto com novidades na legislação estadual. Na segunda-feira, DeSantis sancionou 9 novas leis. Entre elas estão mudanças nas escolas virtuais da Flórida, novas regras para diplomas de estudantes com deficiência, ampliação de serviços para idosos e pessoas com deficiência, além de uma lei que define como valores em dinheiro
devem ser arredondados caso a moeda de 1 centavo deixe de circular nos Estados Unidos. Algumas das leis entraram em vigor imediatamente e outras passam a valer em julho. A partir de julho. Imagens de drones capturaram densas nuvens de fumaça escurecendo o céu sobre o condado de Broward. O Serviço Florestal da Flórida informou que o fogo já atingiu mais de 11 mil acres na parte oeste do condado de Broward e estava cerca de 50% contido até a tarde de segunda-feira. Equipes de várias agências seguem trabalhando para desacelerar a propagação das chamas. Moradores estão em alerta e o Parque dos Everglades foi fechado temporariamente. Meteorologistas afirmam que a chuva esperada para os próximos dias pode ajudar no combate ao incêndio. No próximo bloco, o presidente Lula afirmou que pediu a Donald Trump a entrega de criminosos brasileiros que vivem em Miami. Você merece o melhor na sua mesa. Conheça a Cortes Famous. Carnes e embutidos premium feitos com qualidade, tradição e um sabor que faz toda a diferença. De linguiças artesanais a chorizos defumados, cada produto é preparado com cuidado para transformar seu churrasco, seu almoço ou qualquer momento especial em uma experiência inesquecível. Cortes Famous, sabor autêntico, ingredientes selecionados e a confiança que sua família merece. Experimente hoje mesmo. Quando o assunto é importação e distribuição de alimentos, a escolha certa tem nome: Triunfo Foods. Uma empresa forte, estruturada e preparada para atender supermercados e restaurantes com agilidade, variedade e qualidade garantida. Portfólio completo, logística eficiente e centros de distribuição estratégicos que fazem o produto chegar rápido, no prazo e com padrão elevado. Triunfo Foods. Força no mercado, confiança na entrega e crescimento para o seu negócio. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta tarde que pediu a Donald Trump a entrega de criminosos brasileiros que vivem em Miami. Veja essa e mais notícias no Giro do Brasil, que começa agora. O presidente Lula afirmou que pediu a Donald Trump a entrega de criminosos brasileiros que vivem em Miami. A declaração foi feita durante o lançamento do programa Brasil contra o Crime Organizado, realizado no Palácio do Planalto. Lula também defendeu uma ação conjunta entre Brasil e Estados Unidos contra o narcotráfico, lavagem de dinheiro e tráfico de armas. O presidente ainda anunciou a recriação do Ministério da Segurança Pública e criticou a soltura rápida de criminosos pela justiça brasileira. Um novo vídeo de câmeras de segurança mostra a explosão provocada pelo rompimento de uma tubulação de gás durante uma obra da Sabesp, no Jaguaré, zona oeste de São Paulo, que matou um homem de 49 anos e deixou 3 feridos e 2 em estado grave. Câmeras de segurança flagraram o momento em que pedestres correm para escapar da fumaça e dos destroços da explosão. Casas e apartamentos ficaram destruídos. Sabesp e Comgás prometeram ajudar emergencialmente as famílias atingidas. Um grave acidente interditou o anel rodoviário de Belo Horizonte nesta terça-feira. Um caminhão perdeu o controle e atingiu pelo menos 10 veículos na altura do bairro Betânia, sentido Vitória. Imagens de uma câmera da TV Globo flagraram o momento da colisão. Segundo os bombeiros, 2 pessoas ficaram feridas e foram socorridas. Ninguém ficou preso às ferragens. O trânsito ficou completamente bloqueado no sentido Vitória e motoristas enfrentaram longos congestionamentos na capital mineira. A Argentina descartou qualquer ligação entre Terra do Fogo e o surto mortal de antavírus em um cruzeiro de luxo. A província mais ao sul da Argentina, Terra do Fogo, buscou tranquilizar os turistas ao descartar a região como fonte de um surto mortal de hantavírus que atingiu um cruzeiro de luxo que havia atracado ali.
Autoridades locais de saúde informaram na sexta-feira que a Terra do Fogo não registrou casos de infecção. De acordo com o órgão de epidemiologia e saúde ambiental da província, pacientes a bordo do cruzeiro não poderiam ter sido contaminados na província argentina, segundo uma análise da linha do tempo entre a visita do navio à região e o início dos sintomas. Juan Manuel Pavlov, secretário de Política Externa do Instituto Fueguino de Turismo, disse que o anúncio é crucial para os negócios locais. O turismo é uma das principais atividades econômicas da província de Terra do Fogo, com muitos postos de trabalho que dependem da atividade. E essas novidades trazem muita tranquilidade para seguir projetando a atividade de cruzeiros. Pavlov acrescentou que o porto da capital da província, Ushuaia, recebe 500 escalas de navios de cruzeiro por temporada turística. Os visitantes buscam a região para observar baleias e apreciar a culinária local. Agora que já temos a confirmação de que o hantavírus não esteve aqui em Ushuaia nem na Terra do Fogo, insistimos no mesmo. Convidar todos os turistas do mundo a vir, a conhecer e a desfrutar um lugar tão emblemático como Ushuaia, com suas comidas típicas como a merluza negra, o caranguejo rei e o cordeiro patagônico. Logo esperamos todos. O primeiro-ministro britânico Keir Starmer enfrenta uma rebelião dentro do Partido Trabalhista após derrotas eleitorais e escândalos políticos. Um número cada vez maior de parlamentares do Partido Trabalhista que governa o Reino Unido se voltou contra o primeiro-ministro Keir Starmer. Isso ocorreu depois que a legenda obteve resultados ruins nas eleições locais, após recuos em políticas e escândalos políticos, tudo isso enquanto o partido Reform UK, do populista Nigel Farage, avançava. Apenas 2 anos após uma vitória nacional esmagadora, Starmer prometeu seguir adiante. Não, eu não vou sair. E pelas regras do Partido Trabalhista, para acionar um desafio à liderança, é necessário que 20% dos parlamentares do partido, 81, se unam em torno de um candidato. Até agora, nenhum dos principais possíveis rivais se movimentou contra ele. Mas quem pode estar à espera para assumir? Um dos favoritos para substituir Starmer é o popular prefeito da Grande Manchester, Andy Burnham. Mas ele não é membro do parlamento e precisaria se eleger para se tornar um. Quando uma cadeira de Manchester ficou disponível no início deste ano, Starmer foi responsabilizado por bloquear Burnham de concorrer. O Partido Trabalhista perdeu a cadeira para os Verdes, alimentando essas críticas. Outra potencial favorita, Angela Rayner, também não está em posição de lançar um desafio. Rayner é a ex-vice-primeira-ministra de Starmer, mas ela ainda não resolveu totalmente questões fiscais que levaram à sua renúncia no ano passado. Wes Streeting, atualmente no comando da pasta da saúde, é um dos ministros mais ambiciosos de Starmer. Ele já disse que estaria interessado no cargo máximo. Mas, assim como Starmer, o ministro da Saúde é marcado pela nomeação de Peter Mandelson como embaixador britânico nos Estados Unidos. Streeting era próximo de Mandelson, que foi demitido por causa de seus vínculos com o falecido criminoso sexual Jeffrey Epstein. O ministro da Energia, Ed Miliband, é um dos integrantes mais experientes do gabinete de Starmer, já tendo liderado o Partido Trabalhista. Sua reputação foi reabilitada desde que deixou a liderança do partido. A Grã-Bretanha precisa de um partido trabalhista que consiga se reconstruir após essa derrota. Contudo, seu histórico ainda é marcado pela derrota do Partido Trabalhista na eleição de 2015 para os conservadores, e ele descartou uma nova candidatura à liderança. Se Starmer deixar o cargo nas próximas semanas, o Reino Unido terá seu 7º primeiro-ministro na última década, a maior taxa de rotatividade em quase 2 séculos. Isso mostra como se tornou cada vez mais difícil governar o país. O Parlamento de Israel aprovou a criação de um tribunal militar especial para julgar militantes ligados ao ataque de 7 de outubro de 2023. O parlamento israelense votou e aprovou a criação de um tribunal militar para julgar centenas de prisioneiros palestinos acusados de terem participado do ataque de 7 de outubro de 2023. A medida foi aprovada no fim da noite de segunda-feira por ampla maioria, com o apoio de 93 dos 120 parlamentares do Knesset. A investida surpresa foi liderada por combatentes do grupo militante Hamas.
Eles romperam a fronteira de Gaza e realizaram ataques em vilarejos do sul de Israel, bases do exército e um festival de música. De acordo com dados israelenses, ao menos 1.200 pessoas morreram e 251 reféns foram levados para o enclave. Israel respondeu lançando uma ofensiva contra Gaza, que matou mais de 72 mil palestinos, em sua maioria civis. Os mais de 2 anos de guerra deixaram grande parte do território em ruínas. Durante esse período, Israel manteve detidos cerca de 200 a 300 combatentes capturados no ataque de 7 de outubro. O número exato de presos é secreto. O Tribunal Militar Especial criado pelo projeto de lei levará esses cativos a julgamentos conduzidos por um painel de 3 juízes em Jerusalém. Simcha Rothman, parlamentar da Coalizão Sionismo Religioso, coassinou o projeto de lei. Esta lei trará justiça. Esta lei criará a estrutura para punir aqueles que fizeram isso. Esta lei contará ao mundo a história de 7 de outubro. Rothman é coautor da lei em colaboração com a parlamentar de oposição Shelley Tal Meron. A oposição foi uma parte enorme da construção desta lei. Foi parte do processo. Acho que há o direito de apelação dentro desta legislação e, assim, há freios e contrapesos suficientes dentro desta lei. E é por isso que vamos votar a favor desta legislação. Os procedimentos do tribunal serão públicos, com audiências importantes transmitidas ao vivo. Alguns críticos disseram que a nova lei levanta preocupações sobre o devido processo legal, dado o ambiente de tribunal militar, além do risco de os procedimentos se transformarem em julgamentos politizados ou simbólicos, como espécies de shows. O Código Penal de Israel inclui pena de morte para algumas das acusações que os militantes provavelmente enfrentarão. De acordo com a nova lei, caso seja aplicada uma sentença fatal, será iniciado um recurso automático em nome do réu. O porta-voz do Hamas no enclave, Hazen Kassem, disse que a nova lei, abre aspas, serve como uma cobertura para os crimes de guerra cometidos por Israel em Gaza. O Tribunal Penal Internacional está investigando a conduta de Israel na Guerra de Gaza e emitiu mandados contra o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o ex-ministro da Defesa Yoav Gallant, assim como contra 3 líderes do Hamas que já foram mortos pelas forças israelenses. Donald Trump embarcou para a China nesta tarde em Washington, D.C. Veja essa e outras notícias agora, num giro dos Estados Unidos. Em Massachusetts, um suspeito com longa ficha criminal espalhou pânico em uma rodovia após abrir fogo contra motoristas aleatórios. 2 pessoas ficaram gravemente feridas. Segundo autoridades, Tyler Brown disparou dezenas de tiros antes de ser confrontado por um policial estadual e um veterano da Marinha Americana, que ajudou a impedir uma tragédia ainda maior. O caso gerou revolta e levantou questionamentos sobre por que o suspeito já havia sido solto da prisão anteriormente. No Michigan, câmeras de segurança flagraram uma cena impressionante. 2 suspeitos invadiram uma loja de cannabis com um carro e em seguida atearam fogo no local. Durante a fuga, um dos criminosos aparentemente acabou pegando fogo. A dupla correu a pé antes da chegada da polícia. As autoridades investigam o caso e tentam identificar os responsáveis pelo ataque. Em Washington, D.C., o presidente Donald Trump embarcou nesta terça-feira rumo a uma reunião de alto nível com o líder chinês Xi Jinping. O encontro deve discutir temas explosivos como a guerra no Irã, a disputa comercial entre Estados Unidos e China e a tensão em torno de Taiwan, ilha considerada território chinês por Pequim. A expectativa é de um dos encontros mais decisivos do ano para a política internacional. E essa edição do Brasil News fica por aqui. Muito obrigado pela companhia e boa noite.